Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão, mães, mulheres? Já surtaram hoje? Eu já dei uma surtadinha de leve, mas já tô tranquila. Espero que esteja todo mundo bem. Hoje vamos falar de um assunto complicado para todas as mães e futuras mães também, né? Foi um dos motivos que eu pensava se realmente eu iria querer ter filho, que é o quê? O sono do bebê. Não tem como, não tem jeito, não adianta falar, fica tranquila, vai ser fácil, você vai tirar de letra. Você vai tirar de letra, você vai sobreviver, mas não é fácil. É complicado, é tenso, todo mundo já passou por isso, né? Tem os bebês que dormem melhor, tem outros que não dormem, tem uns que odeiam dormir, não sei porquê, é uma coisa tão boa, né? Mas até pra quem foi fácil, pra quem passou por essa fase e o bebê não foi tão trabalhoso assim, é uma situação trabalhosa, né? Você não dormir de noite é muito complicado, muito. Bate aquele desespero, né? No meio da noite, às vezes eu penso, meu Deus, quando eu vou ter uma noite de sono tranquila? Quando eu vou voltar a ser dona do meu sono? E a resposta é, eu acho que nunca, né? Porque só vai piorando. Eu fico pensando, às vezes, quando vem esses meus pensamentos na cabeça, eu penso assim, quando for adolescente? E aí que eu vou ficar desesperada enquanto não chegar em casa. Então agora, pelo menos, tá aqui, tá tranquilo, né? Eu consigo controlar. Quando estiver na rua, né, eu acho que vai ser muito pior. Então, é até tranquilo essa fase. Não, não é tranquilo. Vamos conversar um pouco aqui, eu vou dar algumas dicas, algumas coisas que aconteceram para que eu consegui contornar essa situação, porque o meu filho, ele deu trabalho para dormir. Ele é menino, né? Então ele é muito guloso. Ele acordava várias vezes. Teve uma noite que eu contei que ele acordou mais de 10 vezes. Eu parei de contar porque me faltaram dedos. Eu ia revezando, uma hora eu, uma hora meu marido, uma hora eu, uma outra ele. Quando chegou no 10º, eu falei assim, gente, acabou o dedo, não consigo mais contar, tô morrendo de sono e ele continuou acordando. Então, assim, era bem complicado. Tinha vezes que ele dormia, eu nem dormia, porque eu falei assim, daqui a pouco ele vai acordar, eu pensava, né, daqui a pouco ele vai acordar de novo, então para não ser acordada, eu prefiro já ficar acordada, vou fazer alguma coisa, que aí ele acorda de novo, e aí quando for mais tarde, eu volto a dormir. Mas é muito complicado, né, gente? Que a mãe sabe, tem bebês que depois de um certo tempo, já maiorzinho, já passa a dormir a noite inteira, mas tem bebês que não, tem crianças já maiores, 2, 3 anos, que não dormem uma noite inteira e a mãe tá 3 noites sem dormir uma noite inteira. Então é muito complicado, né? E fora quando eu não estou com meu bebê, eu sempre estou com meu bebê, né? Quando eu não estou, eu sempre estou com meu bebê. Na verdade, o que eu quis falar é, às vezes eu acordo antes dele. Ele acorda de manhã, mais ou menos 6, 6h10, eu acordo já antes. Na nossa cabeça já tá programada. Então, mesmo que ele durma, eu já acordo antes. Então, o nosso sono muda. Qualquer barulhinho, eu já dou uma acordada, qualquer coisa, eu acordo mais pra ir no banheiro, antes eu deitava e passo, eu acordava no dia seguinte tranquilo, agora não, eu acordo muito, qualquer barulhinho que ele faça, eu já tô ali alerta pra ver se aconteceu alguma coisa, fora aquele desespero que nós mães temos de ver se tá respirando, né, quantas vezes você já levantou de madrugada, o bebê tá dormindo, mas você vai lá, viu, tá tranquilo, volta a dormir. O Guilherme tem 1 ano e meio. De vez em quando eu vejo quando ele tá dormindo muito, eu falo assim, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, deixa eu ir lá ver. Tá respirando, beleza. Então, assim, o nosso sono muda totalmente. Mas tem algumas técnicas, algumas dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês que me ajudou muito com relação ao Guilherme. Como eu falei, ele acordava mais de 10 vezes na noite, né? Era muito complicado. Quando eu tava em casa, tudo bem, né? Como eu falei no outro vídeo, eu trabalhava de casa, depois eu voltei a trabalhar fora. E aí ele não tava nem aí, né? A criança não tá nem aí, não perdoa a mãe, né? Então é complicado. E fica sempre pra mãe, né? O pai pode ajudar, mas a responsabilidade é nossa, né? Às vezes eu acordo, dou uma olhadinha na babá eletrônica e ele tá com o braço entre as grades do berço. Lá vou eu botar o bracinho pra dentro. Sei lá, né? A gente fica preocupada. Pode ser que ele volte pra dentro, mas eu prefiro levantar. Aí às vezes eu acordo no meio da noite, tá sem meia, vou lá e boto uma meia, tá com calor, vou lá, né? Então assim, o sono realmente é muito complicado, o nosso sono muda muito. Então,
só resta a gente seguir um passo a passo, algumas dicas das outras pessoas, pegar experiências, porque vai ajudar e vai melhorar a situação. Não vai acabar, mas vai melhorar. Bom, para começar, se você tá naqueles primeiros meses do neném, até uns 4, 5 meses, não tem como. É assim mesmo. Ele vai acordar, ele quer mamar de madrugada, às vezes ele troca a noite pelo dia, né, nos primeiros meses, e é isso. E não tem muito o que possa fazer, né? Tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer com o bebê nesse período, de tentar não acostumar o bebê a dormir no peito, não acostumar o bebê a dormir no nosso colo. Mas é muito complicado, né? Porque você tá ali amamentando, depois ainda tem que botar pra rotar. Dificilmente o bebê não vai dormir. Mas tem algumas mães que conseguem, falam assim, meu bebê não dorme no berço, no peito. Isso é ótimo. Se você conseguir criar essa técnica, eu não consegui. Porque de madrugada ele acordava pra amamentar, pra mamar, eu amamentava, ele dormia. Se ele não dormisse, botava pra rotar, ele dormia. Então, dificilmente eu botava ele num berço acordado de noite. Então, quem conseguir fazer isso é meio caminho, é muito bom, né? Mas é difícil. Então você pode tentar ao longo do dia de deixar o bebê dormir fora do peito, né? Controlar os horários dele, tentar acostumar o bebê a dormir no próprio berço. Isso é muito bom, porque o nosso colo é maravilhoso, é no formato dele, é quentinho, tem o nosso cheiro. Então ele não quer outra coisa. Mesma coisa é dormir na nossa cama, é maravilhoso. Ele tá ali, tá com a mãe, tá com o pai. Pra que ele vai querer ir pro berço? Mas a gente tem que tentar acostumar, porque senão vai ser pra sempre assim. Os cabelos levantados, não tem jeito, né? Fazer o quê? Então, tenta fazer o bebê dormir no berço desde pequeno. Essa dica, assim, se eu tivesse recebido ou se eu tivesse com a minha cabeça que eu tenho hoje, se eu tiver um outro filho, ele vai ter que se acostumar a dormir no berço. Vai ser difícil porque nos primeiros meses você tá se adaptando ao neném. O neném tá se adaptando a você, é tudo novo. Não tem como falar, dorme aí. Mas você tem que tentar um pouquinho, né? Durante o dia, não dá tanto colo. É pra dar colo. Eu dou colo e eu vou dar colo sempre porque vai ter uma hora que minha coluna não vai aguentar mais. Então, enquanto eu puder dar colo, eu vou dar. Mas é tudo com, né? Não liberar pro exagero. Dá um pouquinho, deixa o bebê no carrinho, acostumar ele a ficar no carrinho, porque vai te ajudar lá na frente. Ele já vai estar mais acostumado, assim. Se der colo o tempo todo, se botar no berço só quando ele estiver dormindo, se deixar na cama, que foi exatamente como eu fiz, depois ele acorda 10, 12 vezes durante a noite e é isso, né? E aí a gente sofre pra correr atrás do prejuízo, mas tem como correr. O bebê não tem uma rotina, cada dia é uma diferença, né? Às vezes você fala, ontem ele não estava fazendo isso, hoje ele já tá, amanhã já é outra coisa. Então a gente consegue resgatar isso, a gente consegue mudar, a gente consegue desacostumar o que nós criamos no bebê e dá sim pra gente ter uma noite tranquila de sono. Eu finalmente estou tendo, mas eu tive que mudar várias coisas, né? Então, assim, se o seu bebê é pequenininho, aguarde, porque tem que esperar mesmo, né? O meu pediatra sempre ele falava que a partir dos 5 meses o bebê não precisa mais mamar durante a noite. Então, consulte o seu pediatra, né? Eu não sou pediatra, o meu pediatra falava isso e você tem que ter uma relação muito boa com o seu pediatra. Eu adoro o pediatra do meu filho, ele é igualzinho a mim, é pouco remédio, alimentação totalmente saudável. O Guilherme raramente toma remédio. Às vezes eu falava assim, ele tá com uma barriguinha um pouco inchada, faz exercício, faz massagem, tenta o supositório de glicerina. Remédio, ele nunca passou antigases pro Guilherme, nem sei se ele teve gases, porque às vezes ele demorava pra rotar, então ele dormia, ele ficava com a barriguinha dura, aí depois eu só botava ele pra dormir, às vezes ficava lá na madrugada até ele arrotar, porque tem um certo período que se ele não arrotou, tudo bem, mas aí eu ficava mais tempo só pra garantir, né? Mas então você tem que conversar com o seu pediatra. O meu, quando o Guilherme fez 5 meses, e eu falei pra ele que eu continuava acordando de madrugada pra ele mamar. Ele falava assim, não precisa mais, pode parar. Eu não parei.
Mas até que teve um dia que ele quase me deu um chacoalhão. Ele falou assim, não precisa mais acordar, já tá até perigoso, porque você pode dar mamar pra ele, não botar ele pra rotar corretamente. O Guilherme teve muito bronquiolite, então ele tinha muito catarro. Ele falava assim, olha, é muito perigoso ele mamar de madrugada e dormir com esse catarro. Então para de dar mamar pra ele de madrugada. Ele não, primeiro que ele não precisa mais e porque tá perigoso. Então, primeiro passo, conversa com seu pediatra. Se seu bebê já tá no tempo que não precisa mais acordar de noite, vai ser difícil, é triste, é doloroso pro neném, é doloroso pra mãe, mas tem que pensar a longo prazo, né? Imagina, tem criança com 3, 4 anos que ainda acorda pra mamar. E tem bebês com 5, 6 meses que já dormem sem mamar. Não dorme a noite inteira, mas não mama. Então, esse leite da madrugada não é essencial. A criança fica saudável sem ele. Então, uma vez o Guilherme mamou 3 mamadeiras de madrugada. Eu falei assim, não dá, não tem necessidade de 3 mamadeiras. Ele toma 2 mamadeiras ao longo do dia hoje, com 1 ano e meio. Bebezinho tomou 3. Às vezes ele só toma uma. Quando ele janta um pouquinho tarde, ele só toma uma mamadeira. Então, 3 tá exagerado, tá errado. Hoje ele toma uma pra dormir e uma de manhã. Às vezes ele dorme um pouquinho tarde e aí o jantar... o jantar um pouquinho mais tarde, geralmente quando não tem creche, e aí eu não dou essa mamadeira da noite ou dou ela em menor quantidade, porque ele gosta daquele leitinho pra dormir, né? E aí, então, primeiro passo, conversa com o seu pediatra. Se ele já der ok, que o seu bebê não precisa mais de leite no meio da madrugada, aí é a hora da gente agir, de você agir pra tentar ter uma noite um pouco mais tranquila. O primeiro passo para o seu bebê dormir à noite é rotina. Ah, Maria Carolina, mas o bebê não tem relógio. Sim, eu também pensei isso. Eu pensei assim, se eu der o almoço para ele 1 ou 2 horas, se eu der o jantar 7 ou 9 horas, tanto faz. Mas a verdade não é essa, faz toda a diferença. O bebê não tem relógio, mas ele tem que ter rotina. Se você tá só no peito, é bem mais fácil, né? O almoço, a janta, o lanche já tá pronto, então é só você oferecer naqueles horários que você pré-estabelecer, né? O almoço, o café da manhã, o almoço por volta de 11, 11h30, dá um lanche, dependendo do bebê, o lanche 2. Eu não gosto de dar jantar 4 horas, então eu dou um outro lanche e depois dou o jantar por volta de 5, 6 horas, nesse período que ele tá em casa comigo, né? Na creche ele janta 4h30 e aí mama 6h30, 7 horas pra dormir. Mas a verdade é que a rotina é muito importante, o sono do bebê fica melhor, a alimentação fica melhor, tudo fica melhor. Tem mães que acordam o bebê, se der um horário, elas acordam. Eu não faço isso, porque eu acho que quando ele tá dormindo é sagrado, se ele dormir 20 minutinhos a mais ou 30, não vai quebrar a rotina toda, eu não acordo, né? Eu só acordo assim, se eu tiver que sair, tô muito atrasada e for alguma coisa que não possa esperar. Se não, eu fico esperando ele acordar, já cheguei até atrasada em festa, porque eu espero ele acordar, porque o sono eu acho... não gosto de acordar ele, né? Aí é de cada um, né? Se você acha que... se você quer fazer uma rotina mesmo à risca e achar que deve acordar, não tem problema. Você vai acordar, o bebê já vai estar acostumado, né? Porque o meu filho acorda todo dia no mesmo horário. 6, 6h10 no máximo. Às vezes ele tá um pouquinho adiantado, 10 para as 6, 5h40. Mas assim, ele... tem um reloginho, eles são safadinhos, né? Eles são malandros. Então a gente tem que estabelecer a rotina e eles têm a dele também, né? Eu tô tentando fazer ele acordar 7, mas eu não consigo. Eu tento fazer ele voltar a dormir, dou a mamadeira, não quero voltar a dormir, só na marra. Então, o primeiro passo tem que ter uma rotina bem estabelecida, levando em consideração que tem os saltos dos bebês, né? E alguns meses eles passam por esse salto, então nesse dia não tem rotina mesmo, às vezes são 2 ou 3 dias. O meu filho não teve todos esses saltos de desenvolvimento, mas ele passou por uns que às vezes eu pensava, meu Deus, esse garoto tá com alguma coisa. E não, depois volta ao normal, né? Os bebês não tem, a gente tenta criar uma rotina, mas cada dia é um dia, né? Num dia a gente faz uma coisa e ele aceita, no outro ele já não aceita, ou então que ele não aceitava ele passa a aceitar. Então a rotina para um bebê não pensa, ele não quer, ele nunca... Para eu dar mamadeira pro Guilherme eu tive que insistir muito, ele não queria mamadeira, não queria, e ele é muito guloso, e eu ficava cansada, eu tive que insistir muito. Então tem que insistir, tem que perseverar, porque você vai conseguir.
Criar rotina não é fácil, principalmente quando a gente está em casa, né? Porque se você deixar ele na creche, ele já vem pronto com a rotina. Agora, nesse período que a gente está em casa, é difícil, mas vale a pena. É cansativo fazer tudo no horário. Quando o bebê já tá comendo a sopinha, você não pode sair, porque tem o horário da refeição, mas vale a pena. Porque ele aprende, você também já fica com os horários certinho, né? Hoje em dia tem os potinhos térmicos que você coloca a comida e leva, se programa para 11, 11h30, o almoço já tá pronto. Agora o Guilherme já come comidinha, arroz e feijão, então eu já faço um feijão para uns 2 ou 3 dias, congelo também, né? Para uma emergência, se eu não conseguir fazer, não tem problema nenhum congelar, eu congelo tudo. Eu só não congelo os legumes congelados, os legumes congelados. Os legumes eu não congelo porque eu prefiro fazer no dia, mas tem gente que congela também e não perde os nutrientes, não tem nenhum problema. Aí fica a seu critério. Eu gosto de ter sempre uma quentinha congelada pra ele, que com alguma emergência, se eu tiver que sair, eu pego, boto no micro-ondas, boto no potinho térmico. Que aí é uma mão na roda, né? Mas tem que fazer comida todo dia mesmo. O que eu faço é deixar o feijão já por uns 2 ou 3 dias e o arroz também. Aí eu faço só a proteína e os leguminhos. Dá trabalho. Na hora que a gente faz essa transição do peito pra alimentação, dá um trabalho. Mas depois a gente vê que é muito fácil. É tão rapidinho, é tão pouquinho ali. Você bota aquela carninha, bota os leguminhos. Pode fazer para 2 ou 3 dias. Eu gostava de fazer assim todo dia, ou dia sim, dia não, para dar mais fresquinho, porque é tão rapidinho no forno que você consegue se adaptar. E isso não é empecilho para você criar a rotina do seu bebê. Você vai conseguir, mesmo, eu sei que é muito complicado, né? Cuidar da casa, cuida do bebê e o almoço dele tem que estar pronto cedo, mas esse não é fácil a gente criar essa rotina de alimentação do nosso bebê. Oferecer sempre uma frutinha nos horários adequados e no mesmo horário, porque é bom. Com a rotina, você vai ver que o sono do seu bebê vai ser melhor. O meu filho dormia às vezes 11h30 à noite. Quando eu comecei a implementar a rotina, ele começou a dormir 7, 7h30. E eu tava achando assim, é bom que ele durma tarde para ele acordar mais tarde. Ele não acorda tarde, ele acorda no horário dele. Então, criança tem que dormir cedo, porque ele vai acordar cedo, então tem que dormir cedo. 7, 7h30 é o horário ideal para criança dormir. Final de semana, às vezes eu extrapolo um pouquinho, mas ele não dorme mais como antes, 10 horas. 9 no máximo ele já tá dormindo. E é difícil ele dormir 9 horas. É assim, é ruim porque você... pra sair, se você quiser sair com seu marido, o bebê tá dormindo, é mais difícil, mas vale a pena, é bom pro bebê, tem que ter a sua rotina. E aí a gente vê quando dá pra sair, né? A vida de mãe é essa. E não duvida de você vai conseguir criar rotina, não se compara, eu falei isso no vídeo anterior, não compara que o filho da vizinha dorme, o seu sobrinho dorme, não tem problema, cada criança é uma criança, você é capaz de controlar o sono do seu bebê, você é capaz de criar a rotina, a sua rotina. De repente a minha rotina não é pra você, a sua rotina é outra. Você prefere fazer em outros horários ou prefere já dar mais leite? Eu não dou vitamina, isso não tem problema. O importante é você criar a sua rotina e confiar em você. Eu sei que é complicado. Quando eu fiz o desmame noturno, foi muito complicado. É muito estressante. Você fica estressante, mas não duvida de você. Você vai conseguir. Senão, todo mundo continuaria mamando pra sempre. E todo mundo iria acordar de madrugada pra comer. E aí a gente não acorda pra comer de noite. O bebê também não tem. Por mais difícil que seja pra mãe fazer essa complicação, passar por essa fase, é difícil, mas a gente vai conseguir passar por isso. É complicado. Tem que tentar e acreditar em você. Você pode, você é mãe, você sabe o que é melhor pro seu filho. Se você não tá dando mamar pra ele de noite e ele tá pedindo, você sabe o que é melhor. Você não tá fazendo... tô fazendo aqui porque eu quero. Não, você tem o respaldo do seu médico, você sabe que é o certo, então você tem que confiar e você vai conseguir. Não duvide de você e faça isso por você e pelo seu filho. Você quer o melhor dele. E eu acho que ninguém quer, meu bebê acorda 12 vezes e eu tenho que continuar acordando. Não, isso não é certo pra ninguém, não é saudável, nem pra mãe, nem pro bebê. Seu filho lá na frente não vai querer saber, poxa, minha mãe, eu dava... Tudo bem, né? A gente, quando vira adulto, não pensa nisso, mas você não tá fazendo um bem pro seu filho, já que ele quer acordar, você ficar acordando, já que ele quer colo na madrugada, você dá colo. Você tem que fazer isso por você também, porque o dia
né? O trabalho ao longo do dia é muito cansativo. Então, pelo menos uma noite tem que ser um pouco calma, né? Até hoje, o Guilherme acorda às 6, eu já acordo cansada. 6 horas da manhã eu já falo, ai meu Deus, eu tô cansada. Mas nesses dias em casa com ele. Então, você tem que fazer isso por você, pelo seu filho, mas também por você, né? Porque a gente merece. Uma coisa bem legal também é você botar uma naninha na criança, né? Tem crianças que abraçam e dormem bem com elas, tem outras que... O Guilherme não queria, do nada ele, né? Não tem rotina, cada dia é um dia. Ele já dormia abraçadinho com ela, então é bem legal. Bota uma fralda ou uma naninha mesmo, ou tem mães que botam a roupa... Teve um dia desse que ele pegou uma blusa minha que estava em cima da cama e ele mesmo botou em cima dele e dormiu. E é muito engraçado, porque eu nunca fiz isso de botar uma peça de roupa minha, né? E aí ele pegou e botou em cima dele e dormiu. Então a criança gosta de um paninho no rosto, ou uma naninha, ou alguma coisa para dar um cheirinho, para dar um volume. Então é legal você já acostumar ele a ficar no berço, mas não tá sozinho, tá ali com aquele bichinho, tá com aquela naninha, ou tá com uma peça de roupa, até uma peça de roupa dele às vezes, ou do seu marido, enfim, é legal, isso é bom. E uma coisa que eu fiz que foi um divisor de águas, assim, o Guilherme começou a dormir melhor, foi o deixar chorar, né? O pediatra do Guilherme falou que a partir dos 5 meses ele não precisava mais mamar, pra eu conversar com ele. Ele falava assim, conversa com ele porque ele já te entende. Doutor, ele só tem 5 meses, ele te entende. Olha no olho dele, fala que ele tem que dormir, que tá na hora de dormir. Eu não fiz isso com 5 meses, demorou um pouquinho. Foi um divisor de águas. Eu sei que tem mães que acham um absurdo deixar chorar, mas assim, mudou muito a minha vida. Não é simplesmente deixar chorar, sair e deixar ele no quarto, não. Eu ficava com ele lá no berço, passei a deixar ele a dormir sozinho no berço, né? Saí da minha cama, porque ele dormia na minha cama, era horrível, porque ele acordava muito. No berço ele acorda, vira pro lado e dorme. Na cama não. Ele acordava, me via lá, não queria voltar a dormir. Então é muito complicado esse negócio de dormir na cama. Hoje ele só dorme na cama comigo quando ele tá um pouquinho manhoso, ele teve febre. Aí eu deixei ele dormir comigo, porque é um dia típico. Ele tá manhosinho, então ele merece, né? É porque ele quer carinho, quer atenção, mas todo dia não. Então, como é que eu fiz isso? Deixa chorar. Eu botei um banquinho no berço e ficava lá, sentada com ele. Ele chorando, eu chorando também. Fazendo carinho dele, dando tapinha na bundinha, ninando ele, mas no próprio berço. Foi difícil? Foi. Não foi fácil. Ah, foi fácil. Não foi. Foi bem difícil, foi estressante. Mas aí foi estressante na primeira noite, na segunda, na terceira, parecia que ele já estava acostumado a isso. Então é complicado, é chato, é triste. Ai, meu filho tá aqui chorando e eu tô aqui com ele. Eu botava o banquinho e ficava lá, até ele dormir, chorando. Eu conversava com ele, o meu médico dele, acho que o pediatra é nosso, né, gente? O meu médico, o meu pediatra, ele falava assim, se você deixar ele chorar, ele vai se tornar um homem mais forte, ele vai chorar, mas ele vai ver que ele não pode tudo na hora que ele quer, e se for uma mulher, ele vai ser uma mulher mais madura. Assim, eu não sei se tem relação isso, né, mas realmente mudou, ele já não chora mais. Hoje em dia eu boto ele no berço, às vezes ele até pede pra ir pro berço. Ele tá assim na cama muito inquieto, eu boto ele no berço, ele já vai todo feliz, ele não chora mais. Eu boto ele no berço, ele só dá aquela e já dorme. Antigamente não, ele ficava. E se ele acordava mais de 10 vezes durante a noite, conforme eu falei, né? Hoje, se ele acorda, eu dou uma olhadinha na câmera, eu vejo como ele tá, eu vou lá. Às vezes eu nem preciso ir lá, porque ele só dá uma resmungada e volta a dormir. E se ele estivesse na cama comigo, ou se eu já pegasse ele, como eu já fiz muito, pronto, já era o suficiente para ele despertar. Eu vejo na câmera, eu vejo que ele tá bem, e se ele voltou a dormir, eu nem vou lá. Se eu vejo que tá persistindo um pouco o choro, assim, eu me dou 5 minutos. Se eu vejo que passou de 5 minutos, eu vou lá ver o que tá acontecendo, dou uma olhadinha na fralda, né, porque acontece às vezes da fralda vazar,
Agora ele não faz mais. É muito difícil ele fazer cocô na madrugada. De vez em quando acontece, mas assim, é muito difícil. Ele faz de manhã. Mas aí eu dou uma olhada na fralda pra ver se não vazou, porque pode ter acontecido isso, né? Você tá deixando o garoto chorar e ele tá com a fralda vazada. Então eu dou uma olhadinha, ele não tá com a fralda vazada, não tá com cocô. Não está na hora de comer, porque ele já comeu. Ele vai ter que chorar um pouquinho, e aí eu fico ali com ele, ou eu fico vendo na câmera, eu fico, às vezes, chorando também, né? Pra dar um apoio ali, porque, pô, meu filho tá ali chorando e eu não tô pegando ele, eu sou uma péssima mãe. Não, não sou uma péssima mãe. Vai ser bom pra ele e pra mim, e pra minha relação. Todo dia eu tô um bagaço e aí você chega pra dormir com seu marido, o seu bebê tá lá no meio, ou então ele acorda, você já vai correndo. Não, é melhor pra todo mundo da casa. E aí eu vi que esses choros foram ficando menores, foram ficando mais espaçados, e agora ele dorme a noite inteira. E assim, foi um divisor de águas. Quem não gosta, não usa essa técnica, não é deixar chorar, largar o garoto lá, não. Você já conhece seu filho, meu filho é super calorento, então eu tô com frio e ele tá com calor, então eu boto o ar-condicionado bem, eu agasalho ele, né, boto uma calça, porque fica com as pernocas de fora, boto uma meia, mas boto lá o ar-condicionado numa temperatura agradável pra ele, deixo ele lá, não tem motivo pra ele estar chorando. Ele tá alimentado, ele tá sequinho, a temperatura tá boa, ele vai voltar a dormir. E é muito difícil a gente aceitar isso, eu não queria. O meu médico fala desde os 5 meses. Eu só fui fazer isso, acho que o Guilherme tinha uns 9 meses, que eu já não aguentava mais. E foi um divisor de águas, assim. Eu falei assim, gente, ele chorou o quê? 2 noites. Na terceira, ele já dormiu melhor. E foi muito bom, assim. Claro, na primeira noite ele chorou mais, então eu tinha que pegar ele, ficar mais lá com ele, né? Não pegar de ficar lá, batendo mais na bundinha dele. Tinha um banco, literalmente, eu deixava um banquinho no berço dele, porque ele continuou acordando muito. Então eu ia lá e ficava lá no banquinho sentadinha. Ia lá, agora nem tem mais banco, porque ele já nem acorda. É muito difícil ele acordar antes das 6, às vezes ele acorda às 5h30, e eu penso, o relógio dele tá adiantado, eu vou pegar, né? E também tem a questão do desmame noturno, que foi o que nós falamos aqui. Tem que ser feito, quanto antes você fizer, melhor. Quando o seu médico já te liberar, faça. Tem que deixar chorar, é complicado. Eu fiz separado, né? Então, na parte do desmame, eu ficava com ele no colo, às vezes eu botava ele na minha cama, eu dava água pra enganar ele, porque não tá com fome, não precisa, não tem necessidade de comer, é só vontade. Se ele não precisa, então ele não vai comer. Eu acho que o desmame a gente pode deixar para um próximo vídeo, porque é doloroso também, né? A gente sofre muito, a gente acha que tá fazendo péssimo com o nosso filho, ele só quer um leitinho, e não, na verdade a gente tá fazendo um bem para ele. Não tem necessidade daquele leite, se ele já tem os nutrientes suficientes, não precisa dar mamar de madrugada para depois dar o outro de manhã e ter todas as refeições do dia, né? O horário a idade de comer de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas foi até os 5 meses. Depois disso, não tem necessidade dele continuar acordando de madrugada para comer. Então, é complicado também, é uma fase bem difícil para a mãe, mas a primeira noite é horrível. A primeira noite é péssima. A segunda é horrível. A terceira já tá bom, eles se acostumam muito rápido. A gente pensa que não, mas eles se acostumam muito rápido. E o principal, né, gente, quando seu filho estiver dormindo, vai fazer alguma coisa pra você. Não vai arrumar a casa, eu sei, a gente fica se coçando, né, pra arrumar a casa, lavar a louça. Tô cheia de louça lá pra lavar, tô trabalhando, parei aqui rapidinho. Mas aqui, ó, tô vendo ele aqui, tá tranquilo. Então, tá com uma mordida de mosquito, mole. Na hora que o bebê dormir, vai fazer alguma coisa pra você, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, não vá arrumar a casa. Você vai ter que fazer isso uma hora, inevitavelmente. Então, o que eu faço? Eu vou fazer isso quando ele estiver acordado. Bota ele na cadeirinha, ou então ele vem atrás de mim, fica no meu colo, eu vou fazendo tudo com ele junto, porque
você não sabe quanto tempo ele vai dormir, né? Ele dorme por volta de 1 hora agora. Eu faço 2 sonecas nele, uma de manhã e uma de tarde. Cada uma de 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Parece muito, mas quando você pega pra fazer alguma coisa, é muito rápido. Então, sim, já botei uma roupa lá pra lavar, mas vai fazer alguma coisa que te dê prazer, vai ler um livro, vai estudar, ou se você estiver trabalhando, trabalhar de casa, vai usar esse tempo a seu favor, porque senão você vai ficar mais estressada ainda. A casa, gente, eu já desisti da casa, tem brinquedo em todos os cômodos, tem brinquedo, eu vou catar, ele vai acordar, a primeira coisa que ele vai fazer é bagunçar tudo de novo. Então faça só realmente o que for emergencial, mas pega esse tempo pra você também, você precisa. Ele não tá ali recarregando as energias dele? A gente também precisa desse tempo pra gente. Vai tomar um banho, lavar a cabeça. Nos primeiros meses é difícil a gente tomar um banho relaxante, né? Então, vai tomar um banho, lavar a cabeça, de repente se maquiar, fazer uma escova pra você ficar bem com você, porque seu filho tá bem, ele tá dormindo, e se você deixou ele chorar um pouquinho pra ele dormir, você não tá fazendo nada de errado. Você é mãe, você quer o bem dele. Você deixar ele chorar, ele depois você só tem a agradecer por isso, porque ele chora agora, mas tá ali dormindo tranquilamente, e daqui a pouco essa fase vai passar, né? E quanto antes a gente fizer isso, melhor. Porque conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando mais esperta. Então, ela já quer a cama dos pais, ela quer a mãe ou o pai. Então, assim, quanto antes você acostumar o seu filho a dormir sozinho, a dormir no berço dele, tirar da sua cama, é melhor pra você. Porque com um bebezinho de 1 ano é difícil, imagina com uma criança de 5 anos, que tem força, que já vai andando sozinho. Ele pelo menos tá no berço dele, ele acorda e ele vai ficar ali. Uma criança maior não, que já tá na cama e já, quando tu vê, já tá ali no meio da tua cama. Então é mais difícil. Então a hora assim, não tem momento certo, né? Se seu filho já tá maior e você já passou dessa fase, você vai começar agora e vai dar certo também. Mas quanto antes você começar, é melhor. Você vai agradecer. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a dormir uma noite inteira. Eu não acreditei. Até eu acordava mais do que ele. Se ele acordava 10, eu acho que eu acordei 20 vezes. Que eu falei assim, não tô acreditando. Você tá dormindo. Eu não tô acreditando. E não foi assim, de uma noite pra outra. Eu tive que tentar fazer ele deixar ele chorar um pouquinho. Eu tive que ficar sentada algumas noites com ele. Ontem eu fui botar ele pra dormir à tarde. À tarde não, de noite. Ele ficou 2 horas pra dormir. Ficou de 7 às 9 comigo. Como ele tinha dormido de tarde, mas um pouco mais tarde, eu falei assim, ele não tá cansado. Mas ele tava com aquela carinha de cansado, não sei o que. Ficou comigo 2 horas ali, resmungando. Aí eu botava no quarto, saía do quarto, ficava, não sei o que. Não dormia. Aí eu falei assim, olha, Guigui, te amo muito, mas você vai ter que ir pra sua cama sozinho, no seu bercinho, sozinho pra você dormir. Gente, ele chorou 3 minutos no máximo. E dormiu a noite toda. Então, se eu continuasse com ele na cama, eu ia ficar por mais não sei quanto tempo. Eu botei ele sozinho lá no quartinho dele, fresquinho. Rapidinho ele dormiu. Então, faz um teste. Fica com ele lá, bota um banquinho, fica lá no carinho, deixa ele chorar uma noite, vê a segunda. Ele não está sozinho, demonstra pra ele que ele não está sozinho. Ele tá ali com a mãe dele, mas ele tem que dormir no berço dele sozinho. E fica lá, dá todo o seu amor, dá todo o seu carinho. A primeira noite vai ser difícil, a segunda vai ser... A terceira já vai automático. Então, tenta criar essa rotina, por mais que seu coração doa. O meu coração dói, eu boto ele lá, às vezes ele tá resmungando, eu não gosto, mas eu sei que às vezes eu boto ele no quarto dele, quando eu chego no meu quarto ele já tá dormindo. Ele só dá aquela resmungada e pronto, eu dou a mamadeira pra ele na minha cama e boto ele no berço dele, ainda acordadinho, pra ele dormir. Ele dá aquela resmungada, eu saio do quarto dele, quando eu chego no meu, eu vejo na câmera, ele já tá dormindo. E aí, se eu não tivesse essa postura, eu ia ficar com ele umas 2 horas todo dia, até ele dormir. E é muito cansativo, né? Quando o Guilherme era menor, às vezes eu ficava 1 hora pra fazer ele dormir e ele dormia meia hora à tarde. Então, era muito estressante. Quando ele dormia, eu falava assim, não sei nem o que eu vou fazer. Sentava, acordou. Então, eu tava pensando o que eu ia fazer e ele já tinha acordado. Então, o sono é realmente muito estressante, é muito complicado, mas vamos
dá um jeito nisso, assim, tem solução, a gente consegue vencer. A gente tem que usar algumas técnicas que outras pessoas já replicaram pra gente e colocar em prática. Porque se a gente deixar o bebê fazer o que ele quiser, deixa ele dormir a hora que ele quiser. Ele quer dormir no colo, vem ficar no colo. Ele quer dormir na minha cama. Gente, a gente não vai ter mais vida. E aí vamos ser mães surtadas. E aqui o objetivo é a gente surtar o mínimo possível. Poucas vezes no dia e não viver surtada, porque eu já vivi surtada e não é legal. Bom, gente, é isso. Se alguém também tiver alguma dica que não foi dita aqui, comenta aqui, fala o que você acha. Vamos ajudar outras mães, vamos compartilhar também nossas experiências, né? Cada um é cada uma, né? Às vezes o que deu certo pra mim não dá certo pra você, mas às vezes o que dá certo pra você também pode dar certo pra mim. Então vamos compartilhar nossas experiências, vamos nos ajudar. E é isso, bom dia pra vocês e que vocês tenham uma ótima noite de sono, que seu filho durma tranquilamente por 10 horas. Tchau!